Alô, alô, som, bom dia. Bom dia. Ô? Som, tá me ouvindo? Valeu. Obrigado. Tá me ouvindo bem? Um backup. É bom que... Precisava de um backup para mim também, né? Se falhar alguma coisa. Gente, queria cumprimentar todo mundo, especialmente visitantes, sejam bem-vindos. Queria dividir aqui em 2 grupos de pessoas para parabenizar, né? Para cumprimentar hoje. Então, se você é daquele tipo de pessoa que fala aquele tipo de frase, né? Vai agora tomar banho, ou já estudar, leve o agasalho, vai fazer frio, né? Talvez não esqueça o guarda-chuva. Então, parabéns, bom dia. Mas talvez você seja do outro grupo de pessoa que ouve essas frases, né? Talvez você já tenha ouvido aí, se eu for aí achar, eu vou... Você vai ver. Você não é todo mundo. Na volta eu compro. Confesso que essa me marcou de uma forma a minha infância. Na volta eu compro, definiu assim, anos da minha vida, né? Tá me ouvindo? Não, já vai. Posso falar direto. Então, assim, na volta eu compro uma frase que eu ouvi bastante, e por um tempo eu achava que só a minha mãe usava essas frases, só ela conhecia, ou ela tinha uma capacidade especial de usar, né? No momento oportuno ela tinha uma frase dessa que usava com maestria, que só ela sabia fazer, não é? E depois de um tempo eu comecei a trabalhar com a hipótese um pouco diferente. Hoje eu acredito que Deus colocou essas frases de uma maneira genética, algo recessivo, alguém aí talvez explique melhor que eu, mas algo que está embutido em todas as mulheres, e quando elas se tornam mães, essas frases ali ficam latentes, se tornam ativas e começam ali a serem produzidas e trabalhadas com maestria, né? E assim, eu acho que, quando eu olho para a Bíblia, quando eu observo, né, algumas coisas, eu acho que estou perto, né, de acertar, porque quando a gente olha para a maternidade, né, para esse relacionamento especial que Deus fez entre a mãe e seu filho, né, ele reflete muito daquilo que Deus fez, daquilo que Deus é, não é? Nós vemos na Bíblia vários relacionamentos que Deus usa para ilustrar o relacionamento que Ele quer ter com a gente. E o relacionamento entre a mãe e o filho é algo especial. É algo que, de maneira especial, Deus usa para explicar o seu amor, o seu interesse de estar conosco, de se relacionar com a gente, de ensinar, não é? E é interessante, queria pensar nisso, né? Nesse exemplo que a mãe traz para o seu filho e trazer uma reflexão a partir da Bíblia. E eu creio que a Bíblia ela tem essas mesmas características. Da mesma forma que a gente olha para essas frases, a gente observa, né? Alguém fala assim, olha, leve o agasalho. A gente imediatamente associa, opa, é uma mãe que está dizendo isso, não é? Da mesma forma, a Bíblia tem características, tem detalhes precisos, que quando a gente compreende, quando a gente percebe, a gente enxerga que é um Deus amoroso que está falando com a gente. Então, a partir da Bíblia, eu queria pedir que a gente comece a pensar um pouquinho sobre esse relacionamento mãe e filha que Deus quer que a gente entenda. Então, o primeiro trecho que eu separei para a gente pensar, diz assim, lá em Isaías, pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, escrevi o seu nome na palma das minhas mãos. Seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. O contexto, irmãos, desse texto, dessa passagem... Pode passar, por favor. Eu esqueci, eu estou sem o passador de slide. Aí, ó, esse trecho. Esse texto ali do profeta Isaías, essa reflexão, né, que Jesus
que Deus está trazendo ali para o profeta, ela chega num contexto, no momento da história de Israel, em que eles foram invadidos, eles foram dominados pela Babilônia. Então, ali o contexto é de um sofrimento, de um perigo, que ele não é apenas visível, mas ele está presente. É um medo, é um perigo real que está ali cercando, que ultrapassou já os muros. É um medo que já está ali convivendo na realidade de Israel. E o que eu acho muito forte, que nessa passagem, a maneira que Deus escolhe explicar o tipo de cuidado, mesmo nessa situação, a ilustração que ele usa é uma mãe que cuida do seu filho. Vejam, né? Escrevi o seu nome nas palmas da minha mão. Então, a ideia é de que Deus está atento, Ele não esqueceu de nós, Ele está ali olhando. E parece que a nossa sociedade, quando a gente olha para o mundo, parece que a gente tem bastante motivo para imaginar, né, que a gente está sofrendo, que a gente tem motivos para ter medo, não é? E quando a gente tem medo, muitas vezes a gente acha que a gente é o único, não é? Só comigo isso acontece, porque justo comigo isso foi acontecer. Né? Mentiras que a gente acredita, né? Parece que o meu sofrimento não vai ter fim, parece que Deus se esqueceu de mim nesse momento, não é? Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente observa essa coleção de livros, né? A Bíblia foi escrita por em torno de 1.600 a 1.700 anos, com 66 livros, mais de 40 autores, e ela trata de diversos temas, ela trata de diversos assuntos, mas ela tem uma coerência, ela tem uma linha central que mostra a glória de Deus, mostra quem Deus é, e o interesse dele em cuidar de nós, em se relacionar conosco. A Bíblia relata detalhes sobre situações em que a gente pode viver, situações em que a gente pode enfrentar, e ela tem resposta para todos os anseios da nossa alma, apesar de que às vezes a gente se esquece, em alguns momentos a gente esquece. Passa o próximo para mim, por favor. Esse texto fala um pouco sobre isso, né? Bem famoso em Mateus. Jesus está dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a vossa alma. Eu acho que cansado e sobrecarregado tem definido muito de nós, né? A gente está vivendo numa sociedade aí pós-pandemia, uma polarização política, essa recente onda aí de ameaças e ataques às crianças nas escolas. Eu creio que cansados e sobrecarregados definem muitos, né? Especialmente as mães, né? E aquilo que a gente tinha como segurança, a gente olhava para aquilo que o mundo oferece, talvez aquilo que a gente poderia olhar e falar assim, não, eu creio que naquele lugar existe segurança. Eu creio que na escola, meu filho está seguro. Eu creio que se eu fizer tal atitude, eu vou ter segurança. Se eu depositar a minha esperança naquele mecanismo, naquela ferramenta, não, me prometeram, o mundo prometeu que aqui eu posso encontrar estabilidade, eu posso confiar nesse método, eu posso confiar nesse lugar. E a gente tem visto que o mundo tem falhado em mostrar, em trazer segurança para a gente. A gente tem visto que cada vez mais a gente olha para situações onde a gente poderia colocar a nossa confiança e está vendo que a gente está depositando ela no lugar errado. Não é? Mas, mesmo assim, veja, a gente ainda não enfrenta um tipo de situação desse contexto lá que Israel estava vivendo e viveu no passado, não é? E naquela situação, e hoje Deus está falando para a gente, eu tenho a solução, eu tenho descanso para a sua alma. E um dos motivos que ele tem é porque ele experimentou. A gente tem um Deus, a Bíblia fala de um Deus que não está lá assistindo de cima a gente, na tentativa e erro, tentar acertar. Não é? Olha o que o texto diz. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. A Bíblia se apresenta, né? Deus se apresenta através da Bíblia como um Deus de amor, como um Deus que entra na história,
Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe um Deus, né, que ele existe em 3 pessoas, um Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. E ele fala de o seu status divino, né, que ele, por um momento, se reveste de humanidade. Ele vem, ele entra na história e morre no nosso lugar. Ele sofreu e ele entende o seu sofrimento, ele entende aquilo que ele está oferecendo e ele é capaz de nos socorrer por causa de quem ele é e do que ele fez. E pensando sobre isso, um outro ponto, Deus como uma mãe, Deus ensina. A gente cantou bastante sobre isso, né? Olha o que esse texto diz em Provérbios. Meu filho, preste atenção à correção do seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe. O que aprender com eles será coroa e graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Quando a gente lembra sobre Deus e quando a gente lembra essa analogia de Deus como uma mãe, é uma mãe que ama e porque ela ama, ela ensina. E quando eu estava pensando no que compartilhar aqui, eu sou professor, né? E uma das coisas que eu fico pensando é na primeira idade, né? Aquelas criancinhas, os bebês. É interessante que, para um bebê, se a gente observar, a mãe dele é o mundo. A mãe daquele bebê é a fonte da vida. Ele olha para a mãe, né? Aquele bebê, ele olha para a mãe e ele separa 2 categorias das coisas, né? As coisas ruins e a mamãe, né? Parece que o bebê tem essa distinção. E é a partir da mãe que é o primeiro instrumento que aquela criança vai aprender sobre todo o resto do mundo. Vai aprender sobre o que é perigoso, vai aprender sobre o que é bom, o que ela pode pôr na boca, o que não, não é? E a mãe vai guiando, vai instruindo, né? E vai mostrando tudo aquilo que a criança deve aprender. E uma das formas da gente aprender com a nossa mãe, né, nesse exemplo que Deus usa, é o exemplo. Né? Aquilo que a gente observa, né, o bebê observa na sua mãe, o que ela faz. Parece que isso fica mais gravado na mente. Né? Aquilo que o exemplo, como ele é dado, aquilo como o bebê observa na mãe, a maneira como ela resolve um problema, a maneira como ela trata, né, se comunica, a própria maneira como a mãe ensina o filho. Porque a gente pode chegar e ensinar as crianças de maneira dura, ou mesmo na repreensão, a criança tem a capacidade de perceber amor, de falar, olha, eu estou te ensinando, estou disciplinando, porque eu amo você. E esse é o tipo de ensino que Deus quer que a gente perceba. Esse Deus amoroso que se revela, não é? Ele tem esse tipo de amor e é esse tipo de ensino que ele traz. Olha só o que ele fala nesse próximo texto, em Oséias. Aqui Deus está falando sobre a saída de Israel do Egito, né? E ele trata como nação. Diz assim, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas, quanto mais o chamava, mais ele se afastava de mim. Oferecia sacrifício às imagens de Baal e queimava incenso aos ídolos. Ensinei Israel a andar, conduzindo-a pela mão, mas ele não se deu conta de que era eu quem cuidava dele. Guiei Israel com meus laços de amor, tirei o jugo do seu pescoço e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Esse texto é muito forte, fala de como Deus ele age como um pai, como uma mãe que ama, né? Esse Deus amoroso que escolheu, né, se importar conosco, se importar ali no contexto com Israel. E a gente aprende muito sobre quem é esse Deus, né? Um Deus que nos ama como um filho, um Deus que está chamando a gente para perto dele. Um Deus que ensina a andar, conduzindo pela mão, né? A ideia de alguém que está próximo, e esse conduzir, né, é a vida. Um Deus que se inclina como um pai, como uma mãe para alimentar, né, que dá a sua atenção ao filho. Então, esse se inclinar, né, a ideia de um Deus que se vira, que olha, que presta atenção, que conhece, porque Ele se importa com a gente. Mas também esse Deus, esse amor, né, ele é visto na disciplina, como eu falei, né? O próximo texto fala sobre isso. Pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o Pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Eu sei que a gente está comemorando os Dias das Mães, né? E alguns exemplos aqui mostram Deus como mãe, outros como pai. Mas eu quero que a gente pense, porque todos nós somos filhos, não é? Apesar de pais ou mães, Deus deseja que a gente olhe para Ele e entenda que a gente deveria buscar uma posição,
de quem é filho, de quem precisa, de quem necessita desse benefício desse ensino que é carregado de amor. Olha o que esse próximo texto diz, fala sobre isso. Jesus, ensinando seus discípulos, diz assim, em seguida disse, eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Queridos, eu creio que a gente tem um privilégio de estar numa igreja onde a gente prioriza o ensino. Não é? Eu me encontro numa posição de, em alguns minutos, ter que falar muita coisa. Eu acho que até 4h eu termino, fiquem tranquilos. Mas, estando numa posição, né, onde eu preciso falar sobre Deus, eu tenho que dar algumas prioridades. E a Bíblia apresenta um Deus que ele tem diversas características, um Deus que é onipotente, que é onisciente, que ele é poderoso. Mas eu queria enfatizar no próximo ponto que esse Deus ele é relacional. Não é? Eu comentei que Deus ele é Pai, ele é Filho e Espírito Santo, e desde a eternidade passada ele se relaciona. E ele criou o ser humano, ele nos criou com o propósito de glorificá-lo e de se relacionar conosco. É por isso que a gente está aqui, é por isso que os relacionamentos humanos existem, né? Porque ele é o autor da vida, ele é o autor dos relacionamentos. Ele criou o relacionamento entre mãe e filho para explicar o tipo de relacionamento que ele quer ter com a gente. Então, no próximo ponto, quero falar que, como uma mãe, Deus está presente. Ele deseja se relacionar conosco. Olha o que esse texto diz. De maneira poética, que o salmista, né, vai falar sobre esse desejo de Deus em viver conosco, em se relacionar conosco. Diz assim, como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes aqueles que habitam em tua casa. Eu queria fazer chamar atenção para alguns pontos, né, dessa passagem. Deus se revela como um Deus que se prepara, um Deus que ama, um Deus que deseja estar conosco, não é? Quando eu li esse texto, pensando no que compartilhar, me chamou a atenção esse detalhe, né? A andorinha que faz um ninho e um pardal que encontra um lar, né? E quando eu penso na maternidade, né, na paternidade também, eu lembro de como é interessante a ideia de que você se prepara para receber um filho. E a Bíblia mostra esse tipo de cuidado, esse amor que Deus tem por nós, não é? Aquela mãe que, quando está grávida ou quando tem o desejo, se planeja, né, e começa a fazer um enxoval, começa a fazer estoque de fraldas, né? A Duda, eu estou vendo que está rindo, que ela deve lembrar de alguns detalhes. Mas existe um cuidado que você tem, um amor que você demonstra antes de você ter ali nos seus braços o alvo do seu amor, o fruto do seu amor. E quando Deus fala que Ele deseja, que Ele nos chama, né, essa palavra, como é feliz aquele que habita na casa do Senhor. E eu acho que isso é um problema que a nossa sociedade demonstra, que é a ideia de quem entende que Deus quer uma parte, né? Deus deseja se relacionar como se a gente pudesse ter apenas um detalhe, uma parte, ou um momento da nossa vida para Deus. Então, eu separei essa imagem dessa cômoda, que por muito tempo eu pensei que eu poderia me relacionar com Deus dessa forma, né? É como quem diz assim, Deus é muito importante na minha vida, e Ele é tão, mas tão importante que eu tenho uma gaveta só para Ele, não é? Existe um momento, e geralmente aos domingos, eu vou lá, eu abro essa gaveta, eu me relaciono com Deus, eu tiro dali, coloco alguma coisa ali, e me relaciono com Deus do jeito que eu escolhi, do jeito que eu acho que está correto. E, de repente, eu fecho essa gaveta, abro a gaveta do trabalho, abro a gaveta do lazer, abro a gaveta do TikTok, da televisão, sei lá. E eu fecho a gavetinha de Deus para que Ele não atrapalhe as outras, né? Não se relacione com as outras. Mas a Bíblia, Deus está falando totalmente contrário. Deus está falando assim, eu quero você por completo. Eu cuidei de você, eu me preparei para recebê-lo, eu chamei antes de você existir.
Eu não quero ser uma gaveta na sua vida, eu não quero ser uma parte da sua vida, eu não quero que você olhe para mim como alguém que você fecha, né, e abre no momento que você acha que é o correto, não é? Deus deseja que a gente habite na casa dele, que a gente entenda o quanto ele fez e quem ele é, para que a gente viva com ele. Um problema que a nossa sociedade tem, um outro problema, é algo cultural, né? Deixa eu fazer um... Perdão, gente. Um outro problema da nossa sociedade é a gente olhar, por causa da nossa cultura, e tem aquela frase, né? Todo mundo é filho de Deus. Eu também sou filho de Deus, e muita gente fala assim, né? Eu comprei, eu entrei na internet, fui lá e comprei. Sabe por que eu comprei? Porque eu mereço. Por que eu mereço? Porque eu sou filho de Deus, não é? Mas esse texto, ele fala justamente o contrário, né? A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que nós somos criatura, nós somos chamados a ser filho de Deus. Olha o que ele diz, falando sobre Jesus. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Amados, a Bíblia, ela não afirma que nós somos filhos de Deus, que nós temos direito, que nós chegamos até Deus como quem tem a posição de impor ou de decidir, não é? Quando a gente lembra daquele texto, quem se torna humilde como uma criança, é aquela que entende que tem que aprender, é aquela que entende que tem que receber algo. Quando o texto fala sobre uma salvação, quando o texto fala sobre algo que ele veio para o que era seu, não é? A gente entende a humildade que a gente deve se colocar. Da mesma forma que um filho olha para a mãe e reconhece a sua autoridade, reconhece o amor na sua instrução, o amor na tudo aquilo que ela faz, não é? E existe aqui alguns detalhes, né? Esse texto fala que Deus está chamando a nós para que a gente se torne como um filho, para que a gente se torne seu filho. E tem duas palavrinhas especiais aqui que ele fala, né? Que o texto diz que ele chama a gente para crer e aceitar. E um erro muito comum, e eu já pensei dessa forma, eu creio que Deus existe, eu creio que existe um Deus. Mas não é esse o ponto. Não é apenas isso. Isso é parte da verdade. Não é? O ponto é, o que o texto está querendo dizer, crer em Deus, é crer que o que Ele diz é verdade. Se Ele fala que isso é bom, se eu creio nele, então eu creio que é bom. Se Ele me dá uma ordem, eu obedeço. Se Ele me chama, eu vou, eu creio nele. Eu entendo que o que Ele fala é bom. Não é? E da mesma forma, se Ele me disciplina, eu tenho que olhar para mim e falar assim, o que está errado, né? Eu tenho que aceitar como um filho essa autoridade, não é? Uma vez eu ouvi uma ilustração muito interessante que explica, né, de certa forma, aquilo que a gente está falando, que é de um jovem. Vou pedir passar um slide, tem uma imagem. Um jovem que foi parado pela polícia, estava dirigindo, foi parado e ele estava embriagado, né? E ele foi levado, tudo pelas instâncias e tal, e ele foi ao tribunal e ouviu a sua pena, e reconheceu a sua culpa, estava ali chorando, arrependido, pensando na consequência, naquilo que poderia ter acontecido, né? E, durante esse tribunal, foi estipulado que ele deveria aguardar as próximas etapas, né, do julgamento preso, né? Ou ele poderia pagar uma fiança. E o juiz, lendo a sentença e tal, e ele pergunta, você pode pagar essa fiança, né, no valor alto? E ele continua chorando e fala assim, não, eu não posso, não tem como pagar, é alto demais, o preço é muito alto, muito caro. E esse juiz, então, ele sai da tribuna, ele tira ali as vestes, ali, tudo aquilo que o identifica como juiz, vai do lado, preenche um cheque, chega e fala assim, está aqui, filho, paga a fiança. Né? Era o pai dele. Então, essa ilustração é muito interessante, porque ela ilustra o que Deus faz por nós. Não é? A Bíblia fala de um Deus que Ele é juiz, que Ele é autoridade, que Ele está ali
E, de alguma forma, representando essa justiça, existe um pagamento que deve ser pago pelo nosso pecado. Quando a gente olha para quem a gente é, para aquilo que Deus fez, a gente deve reconhecer o nosso erro. A gente deve, a Bíblia mostra que nós somos achados culpados diante de Deus. E o próximo texto fala sobre isso, sobre essa atitude de Deus em pagar o preço, em se fazer ali ser humano. Em Filipenses, diz assim: tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a posição de escravo, e nasceu como ser humano. Veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas a Bíblia mostra de um Deus que Ele não ficou assistindo a gente lá de cima, de longe. Ele é poderoso, Ele nos socorreu. O que Ele fez, a atitude dEle de entrar na história, de se fazer ser humano, de deixar de lado, de esconder o seu atributo divino, talvez. Não sei como, mas a Bíblia fala que Ele se tornou humano, completamente humano, sem deixar de ser Deus. Sentiu fome, sentiu dor, sentiu medo. Ele foi açoitado, foi humilhado, foi rejeitado pelo ser que Ele criou. E Ele morreu, pagando o preço do meu crime e do seu, do meu e do seu pecado, morrendo no meu e no seu lugar. E por isso Ele é poderoso para nos socorrer. Por isso Ele é poderoso e nos ama a ponto de entender a nossa dor, a nossa luta, e ser a nossa esperança. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo é bem famoso e essa ilustração acho que fala muito para a gente, não é? De alguma forma, Deus amou todo mundo, não é? De alguma forma, existe uma característica do amor de Deus em que Ele chama o mundo. Mas o mundo, a gente observa, tem rejeitado a Deus. Um pastor uma vez disse que a doutrina do pecado é a única que não precisa ser provada. Basta a gente ser sincero, basta a gente olhar para o nosso coração, olhar com sinceridade para o mundo que a gente reconhece, que a gente percebe. Mas ainda assim, Deus amou todo mundo. Porém, todo aquele que crer nele, existe um efeito que o amor dele faz em todo aquele que o aceita, que o recebe, que crê, que confia, que deposita a sua esperança, não no mundo, não no que o mundo oferece, não é? Eu acho que a gente tem o hábito de olhar de maneira negativa para aquela frase, Você não é todo mundo. Mas Deus diz assim: você não é todo mundo, você é meu filho. E é diferente, não é? A maneira como Ele se relaciona com todo mundo e como Deus quer se relacionar com cada um de nós. A Bíblia, existe esse chamado, Deus está nos chamando. E eu creio que alguns aqui já reconhecem, já aceitaram esse chamado, já estão caminhando, sendo guiados pela mão por Deus. E talvez você ainda não tenha feito essa escolha, talvez você ainda não reconheça. Existe um chamado de um Deus que te ama, que sabe a sua dor, que sabe o que você sente, que sabe aquilo que você acha que Ele não sabe, e Ele te chama para entrar nesse relacionamento, para se submeter como um filho, entendendo que você precisa do seu amor, do seu cuidado, do seu ensino, da sua salvação. Eu quero que você pense nisso, A gente não quero que você, se você é um convidado, quiser conversar com quem te convidou, procurar a gente, tá bom? Quero terminar esse tempo com uma oração. Querido Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é justo, ó Pai. Obrigado porque o Senhor decidiu deixar a sua glória, Pai, porque o Senhor se amou por nós. O Senhor nos amou mais do que a gente merece, de maneira extraordinária, Pai. O Senhor demonstra um amor igual, superior a de uma mãe que amamenta, de um pai que corrige, Pai, de alguém que se importa.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor providenciou tudo que a gente precisa para que a gente te conheça, para que a gente receba o benefício do teu amor e da tua instrução. Te peço para que aquilo que eu falei tenha sido da tua palavra, Pai, tenha sido da tua vontade, que o Senhor possa aplicar no coração de cada um aqui, ó Pai, para que o seu nome seja louvado e engrandecido. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém, Senhor. Eu não sei se eu encerro, se eu tenho mais... Sim, tem um recadinho. Os filhos têm uma lembrancinha e tem que vir buscar para as mães e o Rodrigo vai dar um ensino. Obrigado, gente. Pessoal, por favor, quando terminar, a gente vai precisar da ajuda dos homens, tá bom? Para guardar essas mesas e pegar aquelas cadeiras que estão em cima. Obrigado.